Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da história de Olinda para a Guarda Municipal de Olinda. Dessa feita, nós vamos trabalhar sobre a Confederação do Equador, um movimento que acontece em Pernambuco em 1824 e é bem relevante diretamente na história de Olinda, ok? E esse conteúdo a gente precisa ver, está diretamente ligado ao Palácio dos Governadores, então é um conteúdo importante, beleza? Para aproveitar logo, curte, comente e compartilha. Segue o nosso canal. Se você não segue ainda, pelo amor de Deus, segue aqui, ó, e comenta que a gente vai produzir muito material. Inclusive, a partir da semana que vem, os vídeos serão com resolução de questões. Os vídeos vão manter esse mesmo tamanho, mas com resolvendo questões, porque eu sei que muita gente está pedindo, ok? E aí, antes de entrar no conteúdo propriamente, a gente vai ter 3 coisas aqui que eu quero avisar para vocês. A primeira é a nossa isolada. Elas são 4 aulas de 3 horas cada uma, por apenas R$80. Se você tem interesse no aprofundamento da história de Olinda, entre em contato com a gente, porque essa isolada a gente está garantindo online e tanto no modo presencial também, se você quiser, mas a primeira aula a gente já teve. Mas se você quiser, fala com a gente. A segunda é a nossa aula de campo. Vai acontecer dia 20, por apenas R$15 lá em Olinda. A gente vai andar por todos esses lugares que a gente fala aqui, a gente vai ver, vai tocar. Então vai ser no dia 20, esse domingo agora, o próximo, a gente vai fazer isso lá. Então se você quiser, fala logo comigo no WhatsApp, porque muita gente já veio falar comigo desde o vídeo de segunda-feira, e essa aula tem número limitado de pessoas. Eu não vou sair com um bloco de carnaval no meio de Olinda, pelo amor de Deus, né? Tem que ter uma quantidade até pequena, porque senão não vai ser uma aula de qualidade. Eu quero manter a qualidade para vocês, tá certo? Então, falem com a gente. E por último, se você quer um material em PDF, você precisa clicar aqui no link. Material completo de Olinda para você, para a Guarda Municipal. Você vai, com certeza, gostar muito, beleza? Então, vamos lá. Minha gente, é o seguinte. Confederação do Equador. Vamos localizar ela. Ela acontece em 1824. Primeira metade do século XIX. O que quer dizer isso? O século XVIII, o século anterior, como eu sempre digo, século XVIII, 1700 e pouco. Século XIX, 1800 e pouco, ok? O século XVIII foi marcado pelo iluminismo. O iluminismo tinha o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade. Isso significa que foram um pensamento anticolonial, anti-imperial, anti-absolutista, que gerou uma série de revoltas e levantes pelo mundo inteiro. O mais importante, assim, a Revolução Francesa, em 1789, que levava a ideia de derrubar o imperador, o rei da França. Levou para o mundo inteiro outras revoltas, como as independências da América Espanhola. Beleza. Em 1822, o Brasil se torna independente. A gente vai ter uma revolta liberal em Pernambuco em 1817, que eu não vou me aprofundar nela porque ela não está no edital de vocês. Então acontece a revolta. Em 1822 o Brasil se torna independente. Nesse contexto, o que as pessoas pensaram, né? Imaginaram, bem, Brasil independente, a gente vai ter autonomia, a gente vai ter liberdade, a gente vai ter mais poder decisório. Mas não foi isso que aconteceu. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ele colocou de cima para baixo, ou seja, de maneira autoritária, uma Constituição, que é a chamada Constituição da Mandioca. Ela era autoritária, sobretudo porque ela tinha 2 princípios. O primeiro era de poder moderador. Nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador ficava em cima deles e mandava nos 3. Na prática, acabou a divisão dos poderes. Dom Pedro I mandava em tudo. E segundo, porque só podia votar quem era rico, quem tinha muito dinheiro. Isso era auferido pelos alqueires de mandioca. Beleza? Então essa é a lógica central. E aí, Pernambuco vai se levantar mais uma vez. O mais importante aqui para a gente pensar é que Pernambuco não se levanta sozinho. Pernambuco se levanta junto de outros estados. Por isso que a gente fala em confederação. Porque nós também tivemos uma relevância, né? Fomos inspirados na independência dos Estados Unidos.
dos 13 estados confederados. Aqui nós somos 4: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Confederação: Equador, porque é próximo da linha do Equador. Esses 4 estados se juntam e vão bater de frente com o imperador. Vão fazer uma revolta. É a primeira revolta do período imperial no Brasil. O que essa revolta queria? Acabar com os desmandos de Dom Pedro I. E por que essa revolta é muito importante? A sede dela foi em Olinda. Por isso que isto é tão relevante para vocês. Algumas características de Olinda especificamente nesse contexto. O primeiro é que a sede foi o Palácio dos Governadores. Então, o que era na época a sede de Pernambuco tornou-se a sede da Confederação do Equador. Então, nós tivemos aqui o epicentro. Por isso também que é aqui onde você vai ter os nomes mais lembrados e aqui também onde você vai ter a maior repressão. Então, o maior número de pessoas que vai morrer nesse período é também aqui em Pernambuco. E qual o principal nome que a gente tem que lembrar? Frei Caneca. Este é um religioso que vai utilizar a sua vida para fazer as revoltas liberais. Ele vai participar de 1817 e vai ser preso, sai e vai fazer outra revolta, que é a revolta da Confederação do Equador. Só que aí o que acontece com ele? Ele não vai mais ser preso, ele vai ser morto. Ele vai ser fuzilado e morto. Então, Frei Caneca é uma imagem de um revolucionário que esteve presente nesse período em Olinda. Tranquilo? Então, a gente vai ter isso nesse primeiro momento. Num segundo momento, também um grande nome de relevância, importante para a gente entender também aqui nesse momento, é o Seminário de Olinda. O Seminário de Olinda era um espaço também religioso da Igreja Católica, obviamente, estamos no século XIX, então só se podia ter ensino religioso católico. O Seminário de Olinda vai ser um dos grandes espaços de profusão das ideias liberais. O que significa isso? É o lugar onde você vai ter um aumento das ideias, dos pensamentos. É mais ou menos o espaço onde as pessoas podiam se juntar para debater, para organizar e para fazer o movimento revolucionário. Porque vamos pensar, estávamos no período imperial Dom Pedro ditador. Você não podia ir para o meio da rua e colocar um banquinho e dizer, fora Dom Pedro, isso não existe. Naquele tempo você tem que fazer escondido. E o Seminário de Olinda era um espaço propício para você se reunir e fazer isso, tá bem? Uma outra coisa muito importante é que você vai ter uma presença grande da maçonaria. A maçonaria sempre esteve presente nas revoluções aqui em Pernambuco e ela tem uma grande importância em Olinda. Você vai ter lojas maçônicas em Olinda nesse contexto, tá certo? Então isso é muito importante também para a gente lembrar. E aí, estoura a Revolução. Vão fazer a Revolução, só que em vez de conseguirem tomar o Pernambuco, eles não vão. Então, diferente de 1817, não existe um governo provisório propriamente dito. Mas o que existe em 1824? O chamado Manifesto ao Mundo, que era um manifesto liberal, que pedia, por exemplo, liberdade de imprensa, para que você pudesse falar o que você quisesse. Se eles pediam liberdade de imprensa, é porque não tinha liberdade de imprensa, certo? Então você não podia falar o que você quisesse. Naquele tempo, imprensa, estamos falando de jornal, né? Obviamente. Então, o jornal não podia falar o que você quisesse. Então, essa lógica era bem importante, né? Para você conseguir entender o que eles queriam naquela época. Era o interesse deles. Era mudanças liberais. Eram mudanças liberais. Então, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, uma nova Constituição com caráter liberal. Era isso que estava sendo colocado à mesa nesse momento para a Revolução. Mas ela não triunfou. Certo? Então ela não consegue vencer, ela se espalha por esses 4 estados, existem movimentos revolucionários, existe uma tentativa muito grande, e aí, para sufocar essa revolta, que não foi pequena, é muito grande, ela se espalha pelo interior, inclusive, mas aqui eu não vou adentrar nisso, porque estamos focando em Olinda. A cidade de Olinda vai ser sitiada, e eles vão colocar marinheiros vindo da Inglaterra para cercar o porto de Recife. Então eles cercam por mar, por terra, e a revolução se acaba e eles vão fazer uma enorme, quando eu digo eles, estou dizendo o império, né? Vão fazer uma enorme caça às bruxas ou perseguição dos revolucionários de 1824 da Confederação do Equador. Então aí, por isso que Frei Caneca é um grande exemplo, porque ele foi assassinado e assim como ele, várias pessoas também foram. Uma das coisas que eles queriam naquela época, que é muito importante,
fim da escravidão. Beleza? Isso é relevante para a gente conseguir pensar e conseguir entender nesse momento como foi que terminou. Então, acabou a Confederação do Equador. E aí, nesse momento, Olinda vai ser perseguida muito por conta de ser um espaço revolucionário. Tanto é que Pernambuco vai ser todo retalhado, vai perder território, ok? Por quê? Por causa dos caráter revolucionário e liberal que a província, como era chamada na época, a província de Pernambuco, detinha. E aí que vários outros estados vão surgir, porque Pernambuco era gigantesco. Tá bem, meu povo? Beleza? Então, gostou? Curte, comenta, compartilha. Essa força é muito importante para nós. E entre em contato se você quiser, tanto nossa isolada, nossa aula de campo, ou o nosso PDF de Olinda, para a Guarda Municipal de Olinda. Ok? Tamo junto, até a aprovação.